paz, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual é a hora que você está vendo esta aula, mas é o nosso encontro aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Você é o nosso convidado a ficar conosco até o final desta aula e eu tenho certeza que Deus há de falar com você poderosamente, tá bom? Lembrando que nós estamos estudando o módulo Soteriologia, tá vendo aí, ó? Esse módulo abençoado aqui, você que tem o seu módulo em casa, é importante você pegar, tá vendo? O módulo Soteriologia, tá? Então, como eu sempre digo, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas nós estamos estudando a palavra de Deus, tá? Então, todo bom estudante de teologia sabe que precisa ter um exemplar da Bíblia Sagrada, seja ela impressa ou não, né? É importante que você esteja aí de posse da sua Bíblia, tá bom? Bom, antes de nós começarmos, como nós sempre fazemos, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Você que pode, eu queria lhe convidar a fechar os seus olhos, tá bom? Você que não pode, liga aí no trono da graça de Deus, afinal de contas, às vezes nós estamos aproveitando o melhor momento para estudar e nem sempre dá para nós fecharmos os olhos, ou você está aproveitando aí uma hora de almoço, enfim. O importante é que você ligue no trono da graça de Deus para que nós venhamos aprender um pouco mais sobre a sua palavra, tá bom? Vamos orar então? Pai, mais uma vez eu quero pedir a tua graça, a tua misericórdia. Ó Deus, entendo, Senhor, que sou carente, eu sou merecedor. Meu Deus, porque preciso, Senhor, porque a tua graça nos alcança. Meu Deus, sou necessitado da tua graça. Pai, o teu favor imerecido que nos alcançou. Pai, nos fala, Pai, nesta aula, Pai, nos alcança, nos dá sabedoria e entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, sela comigo aí. Vamos continuar aí aprendendo. Bom, seguindo aqui o nosso estudo, tá? Colocando aqui a nossa lousa aqui, nós vamos aprender um pouquinho aí sobre a redenção. Isso mesmo, você que está com o teu módulo em mãos, página de número 69, isso mesmo. Página de número 69, nós vamos aprender um pouquinho sobre a redenção, tá legal? Bom, vamos lá. A redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação, né? É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. Então, lembrando que nós já estamos pensando a soteriologia. Então, uma das palavras importantes dentro do campo da soteriologia é essa palavrinha redenção. Por quê? Porque justamente ela traz essa ideia de redimir, de trazer de volta, de resgatar, não é? A reabilitação, reparo. Então, quando nós falamos de soteria, e a ideia de soteria é pôr em lugar seguro, pôr a salvo, então eu preciso ter isso em mente, que dentro do campo da soteriologia, através da obra de Cristo, ele tem isso para nós, essa ideia de reparar, de libertar, de reabilitar, né, de pôr em lugar seguro, ou seja, tirar do cativeiro alguém que caminhava-se à morte, alguém que estava em direção à morte, e aí ele foi redimido pela obra de Cristo. Então, atrelada à salvação, redenção está totalmente relacionado àquilo que Cristo fez por nós. Olha que interessante isso. Então, quando nós falamos de redenção, nós precisamos compreender que redenção atrelada à salvação envolve tudo aquilo que Deus fez por nós, nos libertando, reabilitando, reparando, né, resgatando, tirando do poder alheio. Poder da onde? Poder das trevas, poder do pecado, poder dos vícios. Então você percebe que quando nós falamos de salvação, envolve todo esse contexto de reabilitação, né? Do grego, né, essa palavra apolutrosis, originalmente significa resgatar mediante ao pagamento de um preço, né? Então essa expressão, ela denota um meio pela qual a salvação é obtida, a saber, o pagamento de um resgate. E eu gosto de começar a pensar à luz dessa palavra no grego, né? Também tem lutron, nós vamos falar,
porque traz a ideia de que essa redenção, esse resgate, essa libertação, ela teve um preço. Não foi algo assim simplesmente do acaso, ou alguém realmente decidiu, não, pode ir, você está livre, pode ir, está tudo tranquilo, vai embora. Não, de modo algum. Essa redenção ou esse resgate, ele teve um preço. E é importante nós pensarmos nisso, porque eu digo até aos meus alunos que nós precisamos rever a maneira como os nossos apelos são feitos dentro dos nossos cultos. É importante que haja o apelo, né? Mas muitas das vezes nós não damos a consciência ou a ciência ao nosso ouvinte de que esse resgate que está sendo oferecido a ele, ou esta libertação por meio da pessoa de Cristo, envolve um preço que foi pago e um preço alto, né? Um preço caríssimo. Então, é de suma importância que o nosso ouvinte entenda que, embora esta salvação esteja sendo oferecida para ele de graça, custou muito caro. Eu até cito o exemplo da seguinte maneira, por exemplo, a população em geral é assim, tudo aquilo que é de graça, às vezes nós não valorizamos muito, não é verdade? Por exemplo, algo que está muito barato, é comum você fazer a seguinte pergunta: será que presta mesmo? Tá tão barato, tá tão baratinho, será que isso presta? E é interessante pensar nisso, porque às vezes nós falamos do apelo. Venha, meus irmãos, olha, é de graça, essa salvação Cristo ofereceu a nós, é de graça. E aí dá a impressão que é uma coisa banal. E na verdade, existe aquilo que é de graça, que você não tem custo algum, e existe aquilo que não tem custo porque alguém pagou, né? Então eu sempre digo assim, se você vai convidar um amigo, uma família para ir um passeio com você, um retiro da igreja, não é? E a pessoa te responde, olha, infelizmente eu não vou poder ir porque eu estou desprovido, financeiramente eu não posso ir. Aí você diz para ele assim, pode vir, que você não vai gastar nada, você não vai pôr a mão em nada. Necessariamente você não está dizendo que aquilo é de graça, tem um custo, mas você cobriu aquele custo, ou seja, você pagou aquele preço. Então a salvação traz essa ideia. Embora você esteja vindo, isso não vai lhe custar nada, mas custou muito para alguém. Alguém pagou um preço caríssimo. Então essa ideia de redenção está ligada a esta palavra, ou polutroses, que é a ideia de pagamento, o resgate mediante a pagamento de um preço. Então é muito importante nós compreendermos isso, porque, simplificadamente, podemos dizer que a redenção significa livrar alguém através do pagamento de um preço. A ideia está associada com o resgate. O termo grego para ambos, né, lutron ou apolutroses, que era usado para o resgate do pagamento de escravos. Então, por exemplo, você tinha nas guerras, né? Então, quando um rei queria resgatar aqueles seus prisioneiros, ou mesmo pegar o seu escravo de volta, existia um preço, e esse preço teria que ser pago. Então, houve um resgate, houve uma remissão, mas houve um preço que precisou ser pago, tá? Aí nós temos como o termo, né, entrou no pensamento bíblico, como que essa ideia aí do resgate, essa ideia de redenção, ela entra no pensamento bíblico, tá? Bom, nós temos o seguinte, a primeira vez que essa expressão ela aparece lá no Êxodo 13, os primogênitos, né, desde a saída do Egito, pertenciam a Yahvé. Ou seja, todo primogênito pertencia ao Senhor, tanto dos animais como dos filhos pertencia ao Senhor. Então, para que esse primogênito fosse livre, ficasse sobre a sua posse, estipulava-se um preço a ser pago para livramento desse primogênito. É interessante até que essa ideia você já tem até mesmo
na saída do Egito. Por quê? Porque para que os primogênitos fossem livres, um cordeiro foi morto. Você já tem aí a ideia de substituição, você já tem aí a ideia não apenas de substituição, mas de algo que foi pago em troca de outro. Então é interessante que quando você olha em Êxodo 13:2, todo animal primogênito era de Yahvé, né, do Senhor. Mas o jumento ele era necessário, né, pela sua força física, para o trabalho no campo, enfim. Então ele podia ser resgatado. É claro que existia um preço. Então ele só poderia ser resgatado mediante ao pagamento. Então, nessa primeira ocorrência bíblica, a ideia do resgate é dar algo em troca. Percebe que dentro do pensamento bíblico, o Senhor já começa a ilustrar essa ideia ao povo, para que o povo viesse compreender aquilo que um dia Cristo iria fazer por nós. Então, quando nós falamos de redenção, de remissão, nós estamos falando também de preço pago. Preço este que nós não teríamos condições de pagar, preço esse que nós, valor este que nós não teríamos condições de arcar. E aí o Senhor, ele faz isso por nós. Então é muito rico nós entendemos isso. A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, do 28 ao 30, e é justamente aquela ideia. Por exemplo, quando o boi de alguém feria outro por acidente, boi selvagem, ali ele escapava, o seu dono não teve o zelo, não teve o cuidado exigido, e a partir daí houve um homicídio doloso, não teve a intenção de matar, mas matou. E aí o que acontece? Você tem dentro do contexto da lei mosaica, que a vida era paga com a vida. E é interessante pensar assim, porque alguns dizem assim, a Bíblia ela faz uma depreciação da vida. De modo algum. A vida é tão importante dentro das Escrituras, Deus valoriza tanto essa questão da vida, que ele deixa claro que para que uma vida ela fosse resgatada, somente outra vida. Então, uma vida pela outra. Então, infelizmente, o que aconteceria? A vida do dono deste animal teria que ser tirada por aquela que o seu animal tirou. Mas aí existe algo interessante, porque havia a possibilidade de um resgate da sua vida. Então, ele teria que pagar o preço para redimir a sua vida que agora estava ameaçada. Então, aqui era pagar o preço para ter a vida. Então, a pessoa era culpada, mas ela pagava um preço e saía livre desta condenação. Então, uma vez que ele pagava esse preço, ele saía livre desta condenação, aí nós temos uma definição teológica dessa ideia de redenção que é muito valiosa, muito rica. Nós compreendemos sobre isso. Olha que legal. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. Então você tem livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. Então, a redenção, dentro de uma definição teológica, é o ato pelo qual o crente passa a ser de Deus. Então foi pago um preço, e uma vez que esse preço foi pago, agora você é meu. Deus está dizendo assim, agora você é meu. E uma vez que você é meu, você foi livre do pecado, você teve perdão dos seus pecados, você alcançou justificação, eu promovo sobre você a santificação e lhe dou a vida eterna. Então, o homem longe de Deus, ele é escravo de tudo isso, do pecado, dos vícios e de tantas coisas. No entanto, em Deus, ele é livre de tudo isso, alcança a redenção, e ele é liberto em Cristo. Então, é liberto não mais para ser escravo de ninguém. E eu até penso nisso, e falei isso com uma outra turma, e quero pensar com você agora, o que é ser livre dentro do contexto da etimologia da palavra? Livre, dentro da etimologia da palavra, é a ideia de eu não ser escravo de ninguém, agir pela minha própria vontade,
fazer aquilo que me apraz. Essa é a ideia de liberdade dentro desse pensamento. A pergunta que eu lhe faço é: como isso se aplica dentro de um contexto do cristianismo? Como que funciona essa ideia de livre dentro do contexto do cristianismo? Por quê? Porque você faz o que você quer? Será que você faz o que você quer? Você vai aonde que você quer? Como que funciona essa liberdade dentro do âmbito cristão? É isso que nós precisamos compreender. Eu sou livre. No entanto, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Uma ilustração que cabe muito bem aqui é em Êxodo 21, que é a ideia do escravo da orelha furada, lembra? Então, 7 anos, por lei, eles teriam que trabalhar, uma vez que eles fossem escravos, e em várias circunstâncias levavam à escravidão, né? Então, a dificuldade financeira, as crises, então ele arrendava a sua terra e ia como escravo. Mas como a terra é de Deus, ninguém poderia ser escravo perpetuamente. Então, o que acontece? A lei dizia que ao 7º ano eles deveriam sair de fogo. Então, mesmo que ele não conseguisse pagar a sua dívida, lhe era perdoado. No entanto, se aquele escravo dissesse: eu amo meu senhor e não quero sair, esse senhor então teria que levá-lo à porta da cidade. Levando-o à porta da cidade, pegaria um objeto pontiagudo, um sovelo, e ali furaria a sua orelha diante dos anciões da cidade. E através daquilo ele seria o seu escravo para sempre. No entanto, aquela orelha furada era uma característica de alguém que estava ali não por obrigação, não por conta de uma lei, mas alguém que o servia justamente por amor. Então, eu acho que dentro de um contexto cristão, não existe uma ilustração melhor do que nós como escravos da orelha furada. Que na verdade Cristo nos redimiu, somos livres, nos resgatou, né, nos fez livre. No entanto, hoje nós servimos a Ele não por obrigação, mas servimos a Ele por amor. Olha que legal pensar nisso. Então, é importante você atentar a isso, tá bom? Vamos continuar aqui. Redentor, o Redentor. De todos os títulos de Cristo, este, sem dúvida, é um dos mais preciosos. Por quê? Porque quando se falava de um resgate, havia necessidade de um remidor, de um redentor. Lembra lá a história de Ruth e Boaz, que Boaz era o remidor daquela família, aplicando-se ali a lei do levirato, né, onde ele tinha por direito o resgate, e havia um parente mais próximo, mas esse não quer, então Boaz vai e assume, resgata a Noemi, resgata a Ruth. Não existe nenhum título maior do que falar de Cristo como nosso Redentor. Aquele que nos redimiu, aquele que pagou o preço por nós, aquele que nos resgatou. Então, quando Cristo nos redime, Ele nos traz de volta, nos livra desse exílio, nos livra desse cativeiro, nos livra desta morte e traz para nós não apenas isso, mas uma restituição, aquilo que nós fomos roubados, aquilo na qual nós fomos saqueados, o nosso Redentor restitui. Então eu creio, meu irmão, que há uma restituição de Deus para a tua vida, há uma restituição de Deus para o teu ministério, para os teus negócios, para a tua família. Então fica tranquilo, porque eu tenho certeza que tem coisa boa de Deus para você, tem coisa boa de Deus chegando sobre a tua casa, chegando sobre os seus negócios, porque Cristo, Ele é o Redentor onipotente, aquele que te resgata, aquele que te livra, aquele que te restaura. Então é de suma importância que você entenda isso. Olha que legal. Sintetizando a doutrina da redenção. Primeiro, o estado do pecado do qual nós precisamos ser redimidos. Então, o Novo Testamento mostra que o ser humano está alienado de Deus, está sob o domínio de Satanás e está escravizado pelo pecado. Olha a situação que nós nos encontramos
ou talvez você que está ouvindo esta aula pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não aceitou como seu único e suficiente Salvador, como seu Redentor, vale lembrar que nós muitas das vezes estamos num estado de pecado, estamos num estado do qual precisamos ser redimidos, presos, alienados de Deus, sobre o domínio de Satanás, morto, escravizado em delitos e pecados. Então esse é o estado em que nós nos encontramos, ou quem sabe, talvez você se encontra hoje. E aí nós precisamos entender que para que esse resgate aconteça, um preço precisava ser pago. E esse preço foi pago por quê? Porque Cristo veio e pagou esse resgate, ou seja, ele derramou o seu sangue por nós. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que não foi com ouro, com prata, com coisas corruptíveis, mas com o sangue precioso de Cristo. Ou seja, o preço foi caro, queridos, foi algo de valor. Então ele pagou este preço por mim e por você. Ninguém dava nada por nós, mas ele pagou. Eu costumo dizer, quando eu falo para a liderança e pensando um pouco em empreendedorismo, eu falo que Deus é um dos maiores investidores. Por quê? Porque ele compra algo que está falido. Algo que está falido, paga caro, muito caro, e olha que legal, faz funcionar e ainda dá fruto. Só Deus faz isso. E foi isso que ele fez com você, ó. Olha o estado presente dos redimidos. Os crentes redimidos por Cristo estão agora livres do domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado. Colossenses 1,13. A sentença que nos era contrária, a cédula, a dívida que nós tínhamos, Cristo pagou e pregou na cruz do Calvário, expondo a principados e potestades. Olha que interessante, essa libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livre para fazer o que queremos, pois somos propriedades de Deus. Lembra que eu falei do escravo da orelha furada? Então assim, eu sou livre, mas agora, uma vez que eu sou livre, eu tenho responsabilidades para com meu Senhor, que me resgatou e que me livrou desta condenação. Então, olha como é importante nós compreendermos a doutrina ou ensino da redenção dentro da soteriologia. Então é muito além, queridos, do que nós ficamos discutindo sobre posições soteriológicas, calvinismo, arminianismo, enfim, é muito além, vai muito além. É a ideia de nós entendermos a redenção, entendemos aquilo que Cristo fez por nós. Pelagianismo, irmãos, pouco importa, o importa é o que nós entendamos, aquilo que Cristo fez por nós. Dentro disso, eu quero pensar com você também sobre a propiciação. Lição de número 12, aí vai para o seu módulo, lição de número 12, tá? É importante, querido, que você esteja lendo o seu módulo, tem muita coisa no seu módulo, como aqui é uma aula, o nosso tempo é curto, então a gente tem que correr. Mas vai aí para a página 73, e nós vamos compreender um pouquinho. Aí, página 73, tá vendo? É importante, ó, você está com o módulo na mão. Vamos lá, página 73. Então nós vamos falar um pouquinho, deixa eu pôr aqui na lousa para você. Ó, do latim propitiation, tornar favorável, a doutrina do qual o sacrifício de Cristo no Calvário tornou Deus favorável à humanidade, caída e enferma pelo pecado. Então essa doutrina, ela está ligada essencialmente ao ministério sacerdotal de Cristo. Então, nós estamos falando da propiciação. Então, isso está ligado direto a esse ofício sacerdotal do que Cristo fez por nós, ou seja, essa aproximação do homem e Deus. Lembra na metáfora ou no sacrifício da antiga aliança, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, ele se aproximava de Deus e ali ele era um representante do povo diante de Deus, e ali com a oferta, e trazia sua oferta pelo povo. Então a ideia de propiciação está ligada ao serviço sacerdotal de Cristo. Olha o que eu coloco aí, Romanos 3, do 23 ao 26, ó, lê comigo, ó. Pois todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Lembra a redenção? Olha aí que legal. Que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Começa a ver essas palavras: redenção, propiciação, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então perceba que o ato da propiciação em Cristo é reaproximar o homem de Deus. Então, que é propiciação? Então, o que é isto exatamente? Vamos começar a entender. O que isso quer dizer exatamente? Então, eu tenho o seguinte, ó. A melhor explicação para o termo que nos diz que propiciação significa a remoção da ira mediante oferta de algum presente. Então, era a ideia assim, era ofertar algo, oferecer algo, propiciar algo para que viesse aplacar a ira, para que viesse tirar ou abrandar o furor. É interessante, ó, era um ato presente na política internacional do Oriente Antigo, isso mesmo. Quando um rei de alguma nação, para se manter seguro, ele enviava presente a um outro rei, é claro, o outro rei de uma nação muito mais forte, muito mais poderosa, e esse era um gesto para cultivar boas relações. Então, eu enviava um presente, esse presente tinha por propósito trazer boas relações, amenizar. Então, era interessante que isso era oferecido a Deus como uma ideia de desviar a ira de Deus por conta dos pecados cometidos. Então, Cristo fez isso por nós. É interessante isso. Ó. O verbo hebraico que traz a ideia de propiciação, equiper, com a ideia de fazer amizade. Olha que legal. De juntar partes opostas e até mesmo em conflito. Então, o que Cristo fez? Ele nos uniu. Isaías diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. No entanto, os nossos pecados fazem o quê? Causam separação entre nós e o nosso Deus. E aí o que eu preciso compreender? Que embora os nossos pecados causem separação entre nós e o nosso Deus, Cristo ou fez a propiciação pelos nossos pecados, nos reaproximando de Deus. Então, aquilo que era inimizade entre Deus e o homem, Cristo vem, nos reaproxima. É muito legal pensar nisso, ó. No Novo Testamento, a ideia mais próxima é reconciliação. Romanos 5:1, olha o que diz aí, parte A. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha que legal, temos paz com Deus. Qual que é a diferença entre ter paz com Deus e a paz de Deus? A paz de Deus que excede a todo entendimento. É que o escritor Romanos diz, sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, aquela inimizade que existia, que o pecado trouxe a separação entre nós e Deus, nós fomos justificados por Cristo, que é a propiciação dos nossos pecados. Ele nos reconcilia e agora nós somos em paz com Deus. Estando em paz com Deus, recebemos também a paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento, a paz que nos guarda em meio à guerra, a paz que nos faz ter segurança em meio a tantos tormentos e tormentas da vida, tá bom? Então a ideia mais próxima no Novo Testamento é o conceito da reconciliação, tá? O ponto central da propiciação, ó. O ponto central da propiciação é este. Como remover a ira de Deus? Bom, no Antigo Testamento a resposta é clara e simples e nos dá essa ideia de que, na verdade, nós não conseguimos remover a ira de Deus. O que o homem conseguia era desviá-la, né? Desviá-la. Então você tem aí alguns textos, e é interessante que Ezequiel
18, 20, diz que a alma que pecasse, essa morreria. E você tem Romanos, o salário do pecado é a morte. E aí você tem algo que o pecado era algo tão sério aos olhos de Deus que exigia a morte do pecador. Aí o escritor aos Hebreus dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí é onde que entra essa ideia da propiciação de Cristo por nós. Ou seja, Deus instituiu o sacrifício no culto do Antigo Testamento para ensinar esse aspecto, que o pecado ele é tão danoso que uma vez que você o comete, ele vai simplesmente gerar a morte, vai gerar a morte. Então, cuidado, é melhor que não peques. No entanto, tinha um meio, porque o homem é pecador. Tinha um meio. Então, o meio era que, através do derramamento de sangue, fazia-se a propiciação ou a expiação dos nossos pecados, ou seja, desviava o furor. O inocente, por isso que o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula. O inocente morria no lugar do pecador. Olha que interessante. Então, Deus já está mostrando isso para o povo. Então, a resposta ao ponto central é esta. O sangue faz a expiação, que significa o quê? Reaproximar dois que estão distantes, a inimizade. Então, a ideia com a propiciação. Então, o sangue vinha, era aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, e trazia o quê? Aplacava a ira, desviava o furor e trazia, juntava as partes que estavam separadas pelo pecado. É por isso que quando Cristo morre na cruz de braços abertos, de um lado ele segura a mão da humanidade caída, do outro segura a mão de um Deus que é santo e não pode ter contato com o homem por causa do pecado, e de braços abertos ele diz: Pai, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Para você chegar ao Pai, você precisa passar por mim. Então percebe como que isso é importante? Então, Cristo nos aproximou. A propiciação no tabernáculo, aí você tem aí, tá vendo? A arca, né, do concerto, a arca da aliança. Então, você tem no tabernáculo, você tinha o pátio, o santo e o santíssimo lugar. No santíssimo ficava a arca da aliança, ou a arca do concerto. O nome da tampa, né, era a tampa da propiciação, propiciar, ou propiciatório. Então era ali onde o sangue era aspergido, onde se fazia a propiciação. O lugar mais importante, solene do tabernáculo, era onde acontecia essa propiciação. Era diante de Deus, na presença de Deus. Cristo, ele fez isso por nós, ele entrou no tabernáculo santo eterno e fez a propiciação pelos nossos pecados. Então, o sangue era uma vez por ano, né, o Yom, o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava e a nação, num dia de lamento, de choro, ficava esperando para saber se seria aceito, se novamente eles teriam a bênção divina para mais um ano, se mais um ano eles estariam juntos com o Senhor. E diante disso era oferecido, né, esse sangue para expiação, para propiciar, para reaproximar o homem de Deus. No entanto, o sangue era derramado exatamente sobre a tampa e isso era a propiciação. O legal é que propiciação e libertação do poder do pecado se juntam desde cedo na revelação bíblica. Então você tinha essa ideia. Propiciava, aproximava o homem de Deus, e essa aproximação trazia também o quê? Uma libertação do poder do pecado. E aí, quando eu penso sobre isso, eu preciso ver uma coisa. Ó. Nesse sentido, a propiciação simbolizava o quê? A cruz de Cristo, ou seja, aonde se efetuou o perdão dos pecados, mas com uma diferença. A obra de Cristo não tem prazo de validade. O que significa dizer isso? Que a obra de Cristo não tem prazo de validade. Significa dizer que a obra da redenção, a obra do que Cristo fez por nós, foi uma única vez.
o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia ano após ano. Então, ele teria que, ano após ano, entrar no Santíssimo e fazer essa expiação, a propiciação dos nossos pecados. Cristo não, uma única vez, e é valoroso. Então, para você compreender um pouco melhor isso, você precisa se debruçar no livro de Hebreus, né, na carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus trabalha com muita riqueza, e aqui nota de rodapé: se Cristo fez a propiciação, ou é a propiciação pelos nossos pecados, ele é o nosso sumo sacerdote eternamente, não tem prazo de validade, né? O escritor aos Romanos, aos Hebreus, diz que de uma vez por todas ele entrou, né, e intercede por nós. Então é preciso tomar cuidado com alguns movimentos, né, que são até conhecidos como movimentos cristãos, movimentos evangélicos, mas estão aderindo a práticas de sumos sacerdotes. Então tem surgido aí sumo sacerdote representando ao povo, arca da aliança, e aqui, a arca da aliança, às vezes você quer adornar a sua igreja, quer apenas adorná-la, eu não vejo problema algum. No entanto, é necessário tomar-se cuidado, né? Então, vocês, irmão, quer adornar a igreja, adornar a sua casa, pôr lá uma arca, mas você precisa entender que tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir. No entanto, existe agora uma idolatria, então a gente precisa tomar cuidado com os objetos, toda essa temática da idolatria, porque aí eu já tenho uma arca. E aí, se a arca apontava para Cristo, mas agora eu já tenho uma arca e eu começo a, de certa forma, prestar um culto a essa arca. E agora surgem também sumos sacerdotes. Então tudo isso é complicado, porque isso aí apontava para Cristo, para a obra do Calvário, para aquilo que Cristo haveria de fazer por nós, para aquilo que Cristo fez. Então cuidado, porque dependendo da sua prática, você pode estar fazendo simplesmente o quê? Anulando a cruz de Cristo. E isso é deveras perigoso. Cuidado, porque você pode estar anulando a cruz de Cristo, tá bom? Vamos seguindo aqui. Vamos agora falar um pouquinho sobre a imputação e substituição, tá? Então, na lição 12, nós entendemos a propiciação. Cristo nos aproximou de Deus, ou seja, nos tornou favorável a Deus, nos tornou favorável. Ele se entregou como oferta a Deus, e essa oferta nos aproximou, nos reaproximou de Deus. Então, entender isso é entender que nós só temos um caminho para se chegar a Deus. E esse caminho para se chegar a Deus é por meio de Cristo, não tem outro, é por meio de Jesus. Infelizmente, dentro do campo da idolatria, isso, se você estuda a história da igreja, teve um momento na época, né, na história da igreja, que começa a se introduzir cultos à imagem e cultos a objetos, e as pessoas começam a ter pontos de encontro para se chegar até a Deus, mas na verdade o único caminho que nos leva até o Senhor é justamente isso, é justamente Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a propiciação, fez propiciação. E aí, compreendendo imputação e substituição, você vai entender isso tudo, ó. A imputação, do latim imputare, do grego logizomai e do hebraico hassad, que é a ideia simplesmente o seguinte: nessas três línguas clássicas, a ideia é uma só: creditar na conta de alguém. Creditar na conta de alguém. Então, trata-se de uma declaração formal de que determinada ação foi, de fato, praticada pelo indivíduo citado em juízo. Portanto, a palavra imputação significa debitar, atribuir, responsabilidade ou responsabilizar, ou lançar na conta de ou na conta de alguém. Quando nós falamos de imputação, é interessante que nós tínhamos uma conta, e essa conta era alta, o débito era caríssimo, nós devíamos muito, e aí a nossa conta, aquilo que era nosso,
foi creditado na conta de alguém, foi imputado na conta de alguém. Então é isso que nós precisamos compreender. A salvação, que envolve redenção, regeneração, a propiciação, queridos, passa pelo caminho da imputação e da substituição. Então o que eu preciso compreender? Que na cruz do Calvário, olha aí, o Senhor Jesus tomou a dívida que nós tínhamos em relação a quem for ofendido, no caso Deus, e cobrou de si mesmo o nosso débito, colocando sua justiça em nossa conta. Eu costumo dizer que foi uma troca, e uma troca desleal para Jesus, não para nós, porque nós saímos ganhando. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida caríssima, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. O que o nosso Senhor faz? O que o nosso Salvador faz? Ele simplesmente pega aquela dívida que era nossa, tira, arranca das nossas costas, coloca sobre si, lança sobre si, como diz o profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e aí o que ele faz? Ele imputa a justiça. Ele acredita a justiça na nossa conta, ou seja, nós não devemos mais nada. Mas agora quem é que deve? Ele, e ele traz sobre si e vai pagar. Então foi creditado na conta dele as nossas mazelas e ele creditou na nossa conta a sua justiça. Olha como é rico entender essa ideia da imputação. Por quê, queridos? Porque, na verdade, salvação envolve tudo isso. Imputação, ou seja, ele é imputado sobre ele as nossas iniquidades e ele imputa sobre nós a sua justiça que nos redime, que nos resgata, que nos transforma, que nos liberta. Então é de suma importância nós compreendermos essa ideia da remissão, da redenção. Queridos, olha o escritor a Romanos, escreve, capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Olha o que o texto diz. E todos pecaram. Tá vendo aqui? Todos pecaram. Olha aí. Todos pecaram. Todos pecaram. E aí o que ele faz? Continuando a leitura. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, presta atenção nisso, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, quem é ele? Jesus Cristo, transbordou para muitos, que não se pode comparar a dívida de Deus com a consequência do pecado. A dádiva, dívida não, perdão. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Por um pecado de um homem veio o julgamento que trouxe a condenação. O pecado original nós herdamos no Adão e toda essa ideia. Mas a dívida decorreu de muitas transgressões. Mas a dádiva, oh meu Deus, eu estou falando dívida, né? Perdão. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Ou seja, pecado de um homem nos fez estar morto nos nossos delitos e pecados, desligados de Deus. E esse desligamento de Deus nos leva a cometer atrocidades maiores, mais terríveis pecados. No entanto, a dádiva que decorreu de muitas transgressões, a dádiva que veio de muitas transgressões, ela alcança e trouxe o quê? Justificação sobre nós. De modo que, se pela transgressão de um só homem reinou por meio dele, muito mais, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens,
assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, nós fomos justificados pela graça. Nós somos alcançados por essa graça. Então, ou seja, a imputação, toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado, ele levou sobre si, ele pegou e trouxe sobre si, levou na sua carne, sentiu na sua pele, na morte de cruz, e enquanto ele pagava aquilo que era nosso, enquanto ele morria no nosso lugar, ele então imputa na nossa conta a justiça. É mais ou menos assim, você foi justificado, você não deve mais nada, você foi justificado. Então, é muito importante entendermos a doutrina da imputação dentro da soteriologia. Por quê, queridos? Porque senão nós queremos ainda ter parte na redenção. Aí andando aí até a Aparecida do Norte, carregando uma cruz, subindo escada de joelho, fazendo tantas coisas. E até subindo um monte de joelho, né, irmãos? A gente quer fazer um sacrifício subindo um monte de joelho, inventando tantas coisas. Eu gosto de orar no monte, eu acho que orar no monte é muito bom, é um momento onde você consegue se desligar dessa vida corrida, não é verdade? Você procura ali um lugar onde você, dependendo de onde você está, você consegue contemplar a natureza, a obra de Deus. Jesus subia ao monte para orar. O problema, irmãos, é que nós acabamos idolatrando certos lugares e subindo um monte de joelho, porque eu vou pagar o preço, porque eu tenho parte na obra da redenção. Jesus já pagou, queridos. Jesus já pagou. Não entenda, não confunda imputação de pecado com renúncia. Renúncia envolve nossa vida, nós temos que nos renunciar. Existe uma luta constante, uma luta contra a nossa carne, uma peleja onde nós lutamos para renunciar ao eu, renunciar a mim mesmo. Mas, querido, Cristo levou sobre si os nossos pecados. Você não deve mais nada, você é livre. Você é livre. Vou falar de novo. Você é livre, recebe essa palavra. Você é livre. Cristo te resgatou para que você fosse livre. Os seus pecados foi lançado sobre ele. Você é livre. Olha aí, vamos agora pensar sobre a substituição. Olha que legal, vamos tentar entender a questão da substituição. A palavra substituição não se encontra na Bíblia, mas a verdade expressa por ela encontra-se desde o Gênesis até o Apocalipse. Por quê? Porque era uma das doutrinas mais importantes da palavra de Deus, né? Ele é o substituto, o Cordeiro de Deus, né? Olha aí, pelos sacrifícios oferecidos no tabernáculo e no templo, né? Que Deus, como nós já havíamos falado, Deus educava a nação, Deus educava o judeu acerca da necessidade de um substituto para morrer em lugar do pecador. Então, o Cordeiro de Deus. E esse título é que o Senhor vai receber, né? E como Isaías escreve aí, 53, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Qual que é a ideia, para você compreender sobre o que nós estamos falando? É que, na verdade, na antiga aliança, o cordeiro, o animal, morria no lugar do pecador. Então havia ali uma substituição. O sacerdote, então, confessava ali os pecados sobre a cabeça daquele animal, e aquele sangue ia ser derramado. Ou seja, eu sou pecador, mas eu trouxe aqui um substituto, um cordeiro sem mancha, sem mácula, e ele vai me substituir, ou seja, ele vai assumir o lugar que era meu. Então ele vai assumir justamente uma posição que era minha. Então, quando ele assume essa posição, o que ele está fazendo? Ou seja, ele está morrendo em meu lugar. Percebe que foi justamente isso que Cristo fez por nós, morreu em nosso lugar. Ou seja, na imputação, ele vem, lança sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Aí o profeta Isaías diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarado. Ou seja, pelo seu sofrimento, a cura veio para nós. Então, ou seja,
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que João Batista vislumbrou e anunciou. Quando João Batista está batizando, né, um batismo do arrependimento, está batizando, de repente Jesus entra no Jordão e João Batista dá o brado dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Cristo morreu em nosso lugar. Então, para nós entendermos isso, a história de Abraão lá no Antigo Testamento, Abraão subindo ao monte Moriá para oferecer o seu filho Isaque como holocausto sobre o altar, é a melhor ilustração da doutrina da substituição, ou seja, de alguém que morre no lugar de outro. Então você enxerga isso nas linhas do Novo Testamento, logo lá no começo, Gênesis 22, e é de suma importância compreender isso. Por quê? Porque Abraão leva o fogo, o cutelo, símbolos, né, da justiça e do juízo divino, usando aqui uma simbologia, e isso vai ser aplicado sobre a vida de Isaque. Isaque vai morrer, mas aí quando Abraão sobe o monte é interessante porque imagina Isaque subindo com Abraão subindo com o moço, e o moço olha para ele e diz assim: meu pai, eu vejo a lenha, eu vejo aqui o cutelo, eu estou levando a lenha aqui, vejo o cutelo, o fogo, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão diz o quê? Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Deus vai prover um substituto. Deus vai prover um substituto. Então, quando Abraão sobe o monte lá na região de Moriá e amarra o menino no altar, e o menino vai morrer, Abraão levanta a sua mão com o cutelo, o anjo do Senhor brada dizendo: Abraão, não faça tal coisa, não faça isso. E Abraão então abaixa o cutelo, e quando Abraão olha, ele vê ali um animal preso pelo chifre nos arbustos, e Deus proveu o substituto. Ou seja, houve uma substituição. Aquele cordeiro morreu no lugar de Isaque. E isso é uma profecia messiânica, justamente apontando para aquilo que Cristo haveria de vir e fazer por nós. Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é muito interessante nós compreendermos isso, essa ideia da imputação e da justificação. Então você precisa compreender que foi justamente isso que Cristo fez por nós. Ele morreu em nosso lugar, ele padeceu as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Querido, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei o quanto o inimigo da tua alma tem tentado te acusar, eu não sei o quanto o inimigo da tua alma tem tentado te destruir, apontando para você, dizendo que você não é digno, dizendo que você não é digna, dizendo que você não pode estar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o sacrifício de Cristo te alcançou, ele te redimiu, ele te restaurou, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, ele é o substituto, ele fez propiciação pelos nossos pecados, ele nos aproximou de Deus, e hoje você tem esse acesso a Deus. Então o que eu posso dizer para você é que fique firme, porque Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E sem ele nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada e nós não chegamos a lugar algum, tá? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos falar de justificação e reconciliação, mas não nesta aula. O nosso tempo já foi, nós não temos tempo para continuar, mas você se prepara aí, pega o teu módulo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Então, se prepara que no nosso próximo encontro, justificação e reconciliação. Percebe que nós estamos estudando palavras-chave da salvação, da soteriologia, e isso tem feito toda a diferença sobre as nossas vidas. Meu amado, que Deus te abençoe, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu queria, nesse término de aula, fazer uma oração por você e com você. Talvez o teu coração está afligido, talvez o teu coração está abatido, talvez o teu coração está preocupado. Mas eu queria orar por você, porque eu tenho certeza que Deus pode lhe visitar aí. Vamos orar? Se você pode, feche os teus olhos. Se não pode, não tem problema. Mas liga no trono da graça de Deus. Pai, eu quero apresentar o meu irmão e a minha irmã.
Tu sabes a luta que ele tem tido, ó Deus. Pai, tu sabes a luta que ela tem enfrentado, lutando contra o seu eu, lutando contra os seus vícios, lutando contra as suas vontades, lutando contra a sua carne. Mas nós aprendemos hoje sobre a redenção, nós aprendemos hoje sobre a propiciação, que o Senhor nos aproximou, nos tornou favorável a Deus. Jesus, por isso eu quero lhe pedir, Senhor, toma nas nossas mãos, Pai, nos sustenta, Senhor, nos dá força e nos torna favorável a Ti, ó Pai. Deus nos ajuda, porque, Senhor, o Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Pai, o Senhor nos substituiu. Pai, o Senhor morreu em nosso lugar e nos trouxe a vida. Por isso, ó Deus, eu clamo a Ti agora. Pai, fala conosco, Pai, nos alcança. Pai, nos dê um dia de bênção, um dia de vitória. Abençoa o meu irmão e a minha irmã. Pai, ser com ele e com ela. Pai, que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Receba paz. Receba paz aí no teu lar. Receba paz na tua casa. Porque, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, a paz de Deus que excede a todo entendimento, ela vai invadir o teu coração. Então só cuidado, não esteja ansioso por coisa alguma, não esteja agitado. Antes, a tua petição seja conhecida a Deus com oração e súplica, com ação de graça. Tá bom? Beijo enorme no teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te conserve aí, debaixo aí das suas asas e com força e vigor. Beijo no teu coração, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo pode, tudo você pode naquele que te fortalece. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Um abraço.